Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal O Pensador. Nesse vídeo eu vou trazer aqui um resumo muito simples de um livro do jornalista que de fato traz evidências, comprovações da origem do Comando Vermelho. E assim, minha tese e também a tese do livro é mostrar, assim, na minha concepção também, é mostrar que essa organização Comando Vermelho, na verdade, está envolvida com membros da própria esquerda, tá? Ali durante a suposta ditadura militar. E essas organizações são verificadas e citadas e historicamente falando, são organizações que deram condições, né, armamento, teoria, prática, né, a esse grupo que foi se construindo, né, no decorrer do tempo, como por exemplo grupos de esquerda, né, assim, comunismo, socialismo, como por exemplo grupos como a Ação Libertadora Nacional, Movimento Revolucionário 8 de Outubro e a Vanguarda Popular Revolucionária. Então, grupos como marxismo, socialismo revolucionário, comunismo, guevarismo e maoísmo tiveram suas sementes plantadas dentro do presídio, né, na ocasião que o Comando Vermelho foi se desenvolvendo, tá bom? Então aqui será uma abordagem histórica baseada numa obra, o Comando Vermelho, certo? Que tem o livro, né, mas parece que não está sendo mais editado, parece. Mas tem PDF, né? Se o pessoal for pesquisar, tem PDF. Tudo em PDF hoje em dia é bom, né? Então o livro é O Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, do jornalista Carlos Amorim. Inclusive é citado pelo professor Olavo de Carvalho. O que me intriga muito hoje em dia é que a própria PF e os jornalistas de hoje em dia evitam fazer um discurso baseado nesse trabalho aqui e ao mesmo tempo meio que escondem a continuidade que esse grupo tem com os criminosos políticos, tanto dentro das cadeias quanto fora. Isso é um fato. Porém, parece que a polícia e o jornalismo escondem esses dados, esses fatos da população. Então aqui a gente vai trabalhar, né, essa base, mostrar para vocês aqui esse ponto de vista, tá bom? Então, esse jornalista procura fazer uma investigação contando a origem, né, do Comando Vermelho e mostra como a combinação entre violência urbana, sistema prisional e a ausência do Estado contribuiu para o surgimento de uma estrutura criminosa que muda a história do Brasil, né? Então, aí você vai ter o nascimento do Comando Vermelho, justamente ali naquele período da, da ditadura do proletariado, não da ditadura militar, né? Então a história é contada assim, né? A história começa durante a ditadura militar. Mas nós entendemos que não houve ditadura militar. Houve a ditadura do proletariado, um dogma marxista de Karl Marx. Tá? O que aconteceu foi isso aí. E os militares, naquela ocasião, sabendo ou não dessa teoria, tomaram a ação para que não acontecesse o que aconteceu na antiga União Soviética. Por exemplo, né? Então, mas assim, o que vai acontecer? No presídio da instituição penal Cândido Mendes, presos comuns passaram a conviver com presos políticos. E esses presos políticos, pessoal, são, na sua grande maioria, pessoas da esquerda que estavam criando toda essa perturbação no país e eram presos, né? E outros que talvez não tivessem envolvimento exatamente com essa revolução, né, comunista aqui no Brasil, eles tiveram comunhão, convivência. Além disso, o próprio livro relata fatores como a própria Igreja Católica também foi uma condição necessária para o surgimento desse Comando Vermelho, tá bom? Então, segundo o livro, essa convivência permitiu a troca de experiências organizacionais. Então, os criminosos comuns aprenderam estratégias de disciplina, solidariedade e organização coletiva. Tudo isso dentro de uma teoria marxista, né,
na atual Rússia, né, na antiga União Soviética. Então, dessa mistura nasceu a chamada Falange Vermelha, tá? Que mais tarde ficaria chamada como Comando Vermelho. Um dos pontos centrais da obra é mostrar que a facção não surgiu apenas pela violência. Ela desenvolveu regras internas, código de conduta e mecanismos de proteção entre seus membros. A ideia de união contra a opressão do sistema prisional ajudou a fortalecer a ideia do grupo. Então, isso é bem sustentado no trabalho do jornalista, essa ideia de opressão do sistema prisional. Então, isso foi uma apologia, foi o evangelho que cativou esses presos comuns para essa guerra da ditadura do proletariado. É óbvio que houve um núcleo que não se prendeu muito bem a essa árvore que estava germinando no Brasil. Então esse fruto caiu dessa árvore e meio que ficou solto, né? Um ovo solto da serpente que não estava dentro aí do ninho, né? É o Comando Vermelho. Então a gente vê justamente isso, certo? Então essa estrutura permitiu que a organização sobrevivesse mesmo após transferências, mortes e prisões de liderança. E a mesma coisa continua hoje em dia. Não adianta a transferência, não adianta prisões, não adianta as mortes, porque existe, no fundo, esse tipo de ideologia marxista dentro do espírito dessas pessoas, tá bom? Então o livro descreve que o Comando Vermelho passou a controlar o território da comunidade, né, do Rio de Janeiro, estabelecendo redes de tráfico de drogas e tal, e criando uma presença cada vez mais forte nas áreas onde o Estado não tinha tanta eficácia, né? É óbvio que, assim como o Império Romano perdeu sua força, não porque eram fracos, mas por conta da expansão territorial. E os recursos para manter os soldados, né, os guerreiros de Roma, eram difíceis, né, por conta do transporte, da distância, do clima, né? Então aqueles soldados, né, aquelas tropas, né, que estavam mais distantes de Roma, acabavam se enfraquecendo por não chegarem reforços, nutrientes, né, enfim. Do mesmo modo, ocorre no Brasil. Então, o Estado, com sua força, né, não consegue estar em todos os bairros, assim, todos os momentos atuando, né, e tal. Então, isso permitiu, né, a ascensão desse grupo. Então, a facção deixou apenas ser um grupo de presos comuns para se tornar uma organização criminosa com influência sobre milhares de pessoas. É óbvio que pessoal, dentro da própria história que a gente está vendo aqui, tem e continua tendo apoio político, né? Apoio político. Talvez de ambos os grupos, né? Mas a princípio é mais de esquerda. Então, os chamados que a gente já falou no início, né? Que eu acredito que esse é o ponto aqui que a gente já vai encerrar o vídeo, para não ficar muito extenso, tá bom? E dependendo da visualização, eu talvez vou trazer mais informações do livro sobre esse assunto aqui. Então, os chamados presos políticos, né? Você vê que o próprio autor trabalha essa questão, os comuns e os políticos, né? São esses políticos que estão presos né, na prisão da Ilha Grande durante a ditadura, né? Eu falei que não é ditadura, mas, enfim. Então eles pertenciam principalmente à organização de esquerda revolucionária. Então muitos eram influenciados por correntes do marxismo, certo? Socialismo revolucionário, comunismo e em alguns casos o guevarismo e maoísmo. No canal eu tenho falado muito sobre marxismo e tenho falado muito sobre Che Guevara, tá? Então houve várias organizações e aqui eu citei algumas, como por exemplo a Ação Libertadora Nacional, Movimento Revolucionário 8 de Outubro e a Vanguarda Popular Revolucionária. Então eu fico observando que a imprensa, né, esconde esses fatos da população. Então não adianta, né, muitas das vezes prender grupos desse tipo assim, enquanto a população não sabe de onde veio, nem para onde vai, como surgiu, por que surgiu, né, quem deu as diretrizes, né, isso é necessário para a compreensão melhor da interpretação do nosso momento, certo?
Então acredito que acho que por enquanto esse vídeo tá bom. Deixa eu ver aqui que a câmera fica ruim. Pronto, então até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo aí do conteúdo, né, do assunto, compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa aí seu comentário. Se você conheceu ou conhece o livro o Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado, né, do jornalista Carlos Amorim, diga aí um ok, se não, fica à vontade para poder aí dar a sua opinião, tá bom? Então, quando você ir no próximo vídeo. Forte abraço e até breve.